O capítulo da integridade se inicia com a apresentação de dois princípios de integridade: o princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto das leis moralmente coerente, e o princípio jurisdicional, que, por sua vez, demanda que os aplicadores do direito tratem o direito dessa forma, como se fosse moralmente coerente. A integridade se ajusta? Nesse tópico, o Dworkin pretende avaliar se a integridade como ideal político distinto se adapta à nossa prática política. Para isso, ele vai falar sobre as soluções conciliatórias, nos indagando se recusamos essas soluções por uma problemática na questão de equidade. E a resposta é não, porque essas soluções conciliatórias elas são mais equânimes do que o esquema o vencedor leva tudo, que nossos instintos acabam preferindo. Então seria uma questão de justiça? Também não, porque a justiça não nos pediria para não eliminar nenhuma injustiça, a não ser que pudéssemos eliminar todas. Então é uma questão de integridade. Recusamos as soluções conciliatórias por uma questão de incoerência de princípios entre os atos do Estado personificado. Isso porque a comunidade como um todo, e não só as autoridades individualmente consideradas, deve atuar de acordo com princípios. No tópico, a integridade atraente, Dworkin propõe-se avaliar se fazemos bem em interpretar nossa política reconhecendo a integridade como uma virtude política autônoma. Para afirmar a autonomia do princípio de integridade em relação aos outros princípios, como a equidade, a justiça e o devido processo legal, é preciso aumentar a amplitude do argumento político. Então, deveríamos procurar nossa defesa da integridade na fraternidade, ou seja, na comunidade. Sobre esse ponto, Dworkin lista algumas consequências da integridade que beneficiariam uma sociedade política. Nas consciências práticas, este aponta a menor incidência de fraudes, da parcialidade e da corrupção, e argumenta que esta contribuiria para uma eficiência do direito, onde a comunidade tem um veículo de transformação orgânica. Nas consequências morais indicativas, Dworkin diz que o ideal de autolegislação tem um aspecto que a integridade promove diretamente, que é o de unir a vida moral e política dos cidadãos, isto é, consegue mesclar a esfera pública e a esfera privada, para o benefício de ambos. Dessa forma, Dworkin finaliza dizendo que uma sociedade política que aceita a integridade como virtude se transforma numa forma especial de comunidade. Nesse tópico, o Dworkin vai apresentar alguns argumentos que se colocam para tentar justificar a legitimidade. O primeiro deles, do acordo tácito, que seria aquela ideia de contrato social, não funciona porque as pessoas teriam que ter uma liberdade real de escolha. Então, o Dworkin vai dizer que ele é fantasioso. O segundo argumento, do dever de ser justo, também não funciona, porque o próprio conceito de justiça é muito universalista, enquanto que a integridade seria algo mais personalizado para cada comunidade. O terceiro argumento, do fair play, que seria como dizer que se alguém recebe um benefício que aumente o bem-estar dessa pessoa, de uma organização política, ela já teria a obrigação de se comprometer e aceitar todas as decisões tomadas por essa organização, mesmo que ela não tenha solicitado esse benefício. Então, Dworkin vai dizer que não parece sensato dizer isso, né? Que alguém já teria uma obrigação só por receber alguma coisa que ela rejeitaria se pudesse, e também que o ponto de referência desse bem-estar é ambíguo, porque ela teria um maior bem-estar comparado com outra comunidade possível que poderia ter se formado, ou comparado com a ausência total de uma organização política, como o estado de natureza do Hobbes. Então, o Dworkin vai dizer que a integridade como ideal político é um argumento melhor em favor da legitimidade. As obrigações da comunidade. Nesse tópico, o Dworkin ele demonstra como que as comunidades políticas que reconhecem a integridade do seu princípio maior são comunidades associativas, no interior das quais as relações entre seus membros se estabelecem com base na ideia de reciprocidade, o que elimina a necessidade de um consentimento direto dos seus membros em relação aos direitos e obrigações a que eles estão submetidos, sendo que essas obrigações somente são vinculantes no caso delas expressarem responsabilidades próprias ao grupo, estabelecida entre seus membros, em relação a uma responsabilidade
mais geral, que é o bem-estar dos membros desse grupo, sendo o bem-estar de cada um deles visto com igual interesse. A atividade interpretativa utilizada por cada um desses membros na determinação de quais são suas obrigações, suas responsabilidades em relação aos demais, é uma atividade que envolve as noções de justiça de cada um deles, o que pode levar à promoção de práticas injustas no interior da comunidade, seja em relação aos próprios membros da comunidade ou na relação desses membros com não membros, classificando respectivamente as injustiças internas e externas que podem ou não anular a obrigatoriedade dessas práticas no interior da comunidade, caso elas venham a comprometer totalmente a estrutura da reciprocidade. Tratando de fraternidade e comunidade política, Durkheim afirma que para a defesa da legitimidade nós deveríamos nos basear em obrigações associativas e fraternais e não na lógica contratual do consentimento. E para isso ele formula 3 tipos de comunidades abstratas que justificariam a autoridade moral e a sujeição das pessoas a essa prática. A primeira delas seria a comunidade como acidente de fato, que se baseia em critérios históricos e geográficos não associativos, e uma característica bastante marcante dela é a total instrumentalização da comunidade, o que não permite uma criação de laços relevantes. E assim, mesmo em uma posição de autoridade, a pessoa não hesitaria em detrimento dos interesses e do bem-estar. Em segundo, temos a comunidade do livro de regras, em que são pessoas honestas que se comprometem a obedecer às regras e um processo bastante rigoroso para avançar seus direitos, o que daria resultado em regras que se basearem em comum acordo. Esse tipo de comunidade se baseia muito no convencionalismo. E por fim, temos a comunidade de princípios, em que as pessoas se comprometem em ser governadas por esses princípios, e a política nada mais seria do que o arranjo coerente desses princípios com a comunidade. As pessoas aceitam seus direitos e deveres e aceitam a integridade como ideal político independente. Durkheim conclui que a comunidade como questão de fato é descartada pela ausência de interesse com o bem-estar do outro, assim como a comunidade do livro de regras, que apesar de haver interesse, ele é bastante superficial. Dessa forma, somente a comunidade de princípios satisfaria as condições de uma verdadeira comunidade associativa, pois seus membros respeitam os princípios de equidade e justiça. Além disso, o modelo exige que todos sejam tratados com igual respeito e consideração pelos princípios instituídos pela prática jurídico-política. Bom, com isso, Dworkin consegue concluir que sim, a integridade justifica a prática, a torna atraente e a apresenta em sua melhor luz. Uma comunidade que tem integridade como ideal político tem um argumento para sustentar sua autoridade, porque existe respeito e consideração por todos, segundo uma moralidade política coerente. Assim, em nome da fraternidade, há legitimidade moral para invocar a coerção. Porém, existem situações em que a integridade cria obrigações que se chocam de modo brutal com as noções básicas de justiça. Nesse caso, elas devem ceder, pois a integridade não é o fim último. Obrigada por assistir.